Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem é Oséias. Oséias, nome em hebraico que significa salvação. Oséias é o primeiro e um dos mais importantes dos 12 profetas menores. Ele foi o único profeta que morou em Israel, o Reino do Norte, e que também escreveu o seu próprio livro. Elias, Eliseu e Miqueias aparecem nos registros bíblicos, mas eles não deixaram nenhum livro próprio. Oséias era filho de Beri. Foi contemporâneo mais jovem de Amós. Iniciou o seu ministério profético antes de 753 anos antes de Cristo. Quando Jeroboão II morreu, há os que presumem que Oséias profetizou durante os 12 ou 13 últimos anos do reinado de Jeroboão II e que chegou a ver a queda de Samaria no ano 722 a.C. Sendo assim, o seu ministério pode ter se estendido por mais de 40 anos. Ninguém sabe qual era a real ocupação de Oséias, mas visto que há uma referência ao padeiro e ao ato de sovar a massa, em Oséias capítulo 7, versículo 4. Alguns pensam que essa era a sua atividade. Não se sabe muita coisa sobre a sua vida. Os 3 primeiros capítulos do seu livro nos dão a única informação biográfica que temos sobre ele. Os 11 capítulos restantes contêm uma série de discursos escritos talvez depois da morte de Jeroboão. Oséias profetizou durante um tempo em que a maior parte dos profetas de Israel era tão bajuladora e desregrada que Amós, que era seu contemporâneo, tinha vergonha até mesmo de ser chamado profeta, quando deixou Judá e foi profetizar para o Reino do Norte. O profeta Oséias apareceu em cena para advertir sobre a ameaça externa da Assíria. Predisse também que a nação mergulharia na anarquia e declarou que todos esses problemas iminentes eram resultados da traição que Israel fez da sua aliança com o Senhor. Ele comparou a relação entre Deus e Israel a um casamento em que Israel havia tomado a riqueza do marido e utilizado para se prostituir diante de Baal. Ele disse também que Israel era como um filho ingrato que havia gasto os seus presentes de seu pai com farras e prostitutas. Essa figura de linguagem lembra a história do filho pródigo, contada por Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Assim como Lucas escreveu a história do filho pródigo, Oséias escreve a história da esposa pródiga. A sua vida pessoal com uma mulher adúltera e crianças bastardas estavam diante de Israel como uma ilustração do pecado do povo. Os 3 primeiros capítulos do seu livro contam sua vida pessoal e familiar, o que era, no mínimo, pouco comum. Para simbolizar e encenar o adultério espiritual do povo, Deus ordenou que Oséias tomasse uma mulher da casa de prostituição para ser sua esposa, e com ela teria filhos de uma prostituta. Oséias capítulo 1, versículo 2. Ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, que era uma prostituta conhecida da cidade, ou provavelmente uma prostituta sagrada do culto idólatra da deusa da fertilidade Astarote. Ela lhe deu 2 filhos e uma filha, e o texto nos dá a entender que apenas o primeiro filho era dele. Os versículos
4, 5 e 8 mostram que os 3 filhos de Gomer nasceram no decurso de 5 ou 6 anos, pois o terceiro filho só foi gerado depois que o segundo desmamou, período que levava de 2 a 3 anos. Era costume da época nomear uma criança de acordo com as circunstâncias de seu nascimento, e Oséias seguiu esse costume ao dar o nome aos seus filhos. Ao primeiro, um menino, ele chamou Jezreel, que significa Deus semeia, para lembrar a Israel os pecados do rei Jeú, que massacrou o povo de Israel. O agente ativo dessa semeadura é o próprio Senhor, mas fica implícita a semeadura iníqua de Israel. Jezreel, nome de uma localidade de Israel, foi onde se deu o massacre sanguinário de Jeú da casa de Acabe, em cerca de 841 a.C. Isso, por sua vez, nos faz lembrar do julgamento de Deus contra os ímpios, mostrando-nos qual é a colheita terrível feita daquele que está pagando por seus pecados. Mas todo Israel, simbolizado como a casa de Jeú, deveria sofrer seu merecido julgamento. A matança da casa de Acabe foi ordenada pelo Senhor. 2 Reis, capítulo 9, versículo 6 ao 10. Portanto, pode parecer uma contradição a casa de Jeú ser punida por esse motivo. Mas também é verdade que a matança ultrapassou o que havia sido ordenado por Deus, o que tornou Jeú culpado de crimes de sangue. Ele também matou Jorão, 2 Reis, capítulo 9, versículo 24, Acazia, rei de Judá, 2 Reis, capítulo 9, versículo 27 e 28, e 42 parentes de Acazias, 2 Reis, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Além de tantos outros. Portanto, Jeú foi um homem sanguinário e não podia mesmo escapar. Independente do bem que tinha feito, desse modo o Senhor colocaria fim a Israel, reino do norte, a quem Jeú representava devido às muitas infrações que o povo de Israel tinha praticado contra a lei dada a Moisés. A segunda era uma filha, ele chamou Lo-Ruama, que significa não amada, porque Deus não mais demonstraria o seu amor por Israel. E o terceiro, ele chamou Lo-Ami, que significa não meu povo, porque Deus não mais considerava o povo de Israel como seu escolhido. No entanto, Oséias profetizou que a punição de Deus poderia ser revogada caso Israel se voltasse para ele. Tratarei com amor aquele que chama não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Oséias capítulo 2, versículo 23. Aparentemente, Oséias divorciou-se de Gomer. Oséias capítulo 2, versículo 2 e 19 ao 20. Algum tempo depois, Deus mandou Oséias casar-se novamente, aparentemente com a mesma mulher. Ela já estava sobre outro domínio, Oséias 3, versículo 1. E ele teve que comprá-la para ser sua novamente, por 15 ciclos de prata e uma medida de cevada. Oséias capítulo 3, versículo 2. Sem dúvida, essa foi uma espécie de redenção. Um sentido do versículo é claro. Custou muito ao Senhor libertar Israel. Seu amor, entretanto, cobriu o preço da redenção.
A mensagem de fundo de Oséias é o amor redentor. Embora Deus possa vir abandonar os que o abandonam, ele estará disposto a perdoar os pecados, mesmo que seu pecado tenha sido o de deixá-lo. Durante séculos, estes capítulos têm sido o tema de muita discussão. As várias opiniões podem basicamente ser divididas em duas partes alegóricas e literal. A opinião alegórica tem sido defendida por alguns intérpretes judeus e cristãos. Ela sustenta que todas as passagens relacionadas ao casamento e à vida familiar de Oséias, tais como a ordem para tomar uma mulher de prostituições, devem ser entendidas simbolicamente. A opinião literal parece ser a mais considerável. De acordo com essa opinião, os capítulos 1 e 3 devem ser tomados juntos e se referem à mesma esposa. Assim, Oséias casou-se com uma mulher chamada Gomer e ela teve 3 filhos. Gomer provou a sua infidelidade e deixou seu marido mais tarde. Oséias a comprou de seu amante e a trouxe de volta novamente. Essa opinião, apesar de muitas dificuldades óbvias, é a de muitos exegetas. Certos detalhes do ocorrido, como por exemplo a quantia gasta por Oséias para a recuperação da sua esposa em Oséias capítulo 3, versículo 2, não se encaixa em uma interpretação alegórica. Seja qual for a opinião correta, os desapontamentos pessoais de Oséias certamente contribuíram para a sua delicada mensagem profética. Em Oséias, a experiência humana se tornou o canal da revelação divina. O ministério de Oséias seguiu-se imediatamente após o de Amós, um profeta que veio avisar ao externamente próspero, mas internamente corrupto reino do norte do desastre iminente. Em Amós está retratada a justiça inigualável de Deus, enquanto que em Oséias está demonstrado o amor infalível de Deus. Quando Oséias proferiu seus últimos oráculos, o desastre estava próximo e provavelmente ele viu ou soube do cumprimento de suas profecias. Em tempo relativamente curto, Zacarias e 3 de seus 4 sucessores, como os reis de Israel, foram assassinados. Quando Oséias completou os seus avisos de catástrofe, Israel ainda mantinha uma independência precária. Mas, aproximadamente em 722 anos a.C., os assírios capturaram a capital do Reino do Norte, Samaria, após um cerco de 3 anos. E o Reino do Norte nunca mais existiria. Meus amigos, aqui nós concluímos personagens da Bíblia de A a Z e o nosso personagem foi Oséias. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, faça o seu comentário. Eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. Até a próxima. Shalom, graça e paz.